Oi, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Lógica Matemática. Eu sou o professor Aldair Caldas e hoje vamos tratar do tema Tabelas Verdade para proposições compostas. Primeiro é importante destacar que as proposições compostas elas são formadas por proposições simples e essas proposições simples elas deverão estar conectadas, combinadas a partir dos conectivos lógicos. Deste modo, dada várias proposições simples, representadas aqui por P, Q e R, e assim sucessivamente, estas podem ser combinadas pelos conectivos lógicos. Negação, o não, a conjunção, o e, a disjunção inclusiva, o ou, a disjunção exclusiva, ou, a condicional, se então, e a bicondicional, se e somente se. Essa combinação vai resultar nas proposições compostas P, Q e R. Tais como? Temos aqui 3 exemplos de proposições compostas, iniciando aqui por proposição composta P, tá? Formada pelas simples P e Q, que é igual à seguinte fórmula lógica. Não P e se P então Q, onde se P então Q estão entre parênteses. No segundo caso, nós temos proposição composta Q, formada pelas simples P e Q, que será igual à seguinte fórmula. P se somente se, não Q e Q, onde esta primeira parte está em parênteses. P se somente se, não Q, e o Q está isolado. No terceiro exemplo, temos a proposição composta R, formada por 3 proposições simples, P, Q e R, onde temos se P, então, não Q ou R, e negação de Q, e P, se somente se, não R. Observem que, neste caso, desta fórmula, nós temos 2 grupos de parênteses. Tá? Os parênteses externos e os parênteses internos. No caso dos parênteses internos, temos P, se somente se, não R. Então, conhecendo-se as tabelas verdade das operações fundamentais mostradas na aula anterior, é possível construir a tabela verdade de qualquer proposição composta. Para isso, deveremos determinar inicialmente o número de linhas de uma tabela verdade, onde utilizaremos a fórmula 2 elevado a n, onde esse expoente n significa um número de proposições simples. A construção da tabela verdade de uma proposição composta vai se dar, então, a partir do número de linhas. Exemplo, se a proposição composta for formada por 3 proposições simples, P, Q e R, verificar primeiro todas as combinações. Para isso, usamos 2 elevado a n, onde o n vai ser substituído por 3, vai ficar 2 elevado ao cubo, igual a 8. 8 vai ser o resultado. Com isso, deveremos ter 8 linhas para essa tabela verdade. Observem que a tabela verdade em questão é formada por 3 colunas aqui, P, Q e R, que corresponde às 3 proposições simples. Haverá uma sequência de repetição. No caso aqui da primeira coluna de P, vamos repetir P 4 vezes e depois F 4 vezes. Com isso, nós temos valores lógicos alternados, de 4 em 4. E no caso da segunda coluna, formada pela proposição Q, nós vamos alternar os valores lógicos de 2 em 2. 2 vezes, 2 Fs, 2 vezes e 2 Fs. E na terceira coluna, formada aqui pela proposição simples R, vamos alternar apenas de 1 em 1. VF, VF, VF e, por fim, VF. Vejamos um próximo exemplo. Pede-se para construir a tabela verdade da proposição composta, formada por 2 simples P e Q, igual à seguinte fórmula. Negação de P e não Q. Bem, devemos lembrar alguns símbolos, importantes, os conectivos, a conjunção, representada por e a negação, que é o nosso não. Feito isso, devemos elaborar essa tabela verdade fazendo
o 2 elevado a n, que no caso são duas proposições simples, vamos ficar com o valor de 2 elevado ao quadrado, que vai ficar 4. Então, vamos ter 4 linhas para essa tabela verdade. No caso da primeira coluna P, devemos alternar os valores de 2 em 2, 2V, 2F. No caso da segunda coluna Q, vamos alternar de 1 em 1, VF, VF. Feito isso, observe que na nossa fórmula nós temos a negação de Q. Já temos aqui os valores lógicos de Q. Então, devemos negar esses valores lógicos. A negação corresponde a um modificador lógico que vai alterar o valor lógico de uma determinada proposição. Se ela é V, a sua negação vai ficar F. Se ela é F, a sua negação fica V. E assim sucessivamente. Com isso, obtemos os seguintes valores para a negação de Q. FV, FV. Feito isso, devemos agora encontrar os valores lógicos da conjunção P e não Q, que estão entre parênteses. E, por último, devemos obter a negação dessa conjunção. Com isso, vamos criar mais uma coluna P e não Q, onde a principal regra da conjunção é a seguinte: teremos valores lógicos verdadeiros apenas quando ambas as proposições simples forem verdadeiras, e valores lógicos falsos nos demais casos. E onde devemos ter valores lógicos verdadeiros? Apenas na segunda linha de P, ó, onde aparece aqui na segunda linha de P verdadeiro. Olhando aqui para a coluna não Q, a segunda linha também é verdadeira. Com isso, o valor lógico fica verdadeiro na segunda linha. Nos demais casos, ficará falso. Se eu tiver V e F, vai ficar F. Se eu tiver F e F, fica F. Se eu tiver F e V, fica F. Com isso, nós já temos os valores lógicos da conjunção e agora basta encontrar a negação dessa conjunção. Ou seja, são os valores lógicos da negação. Ou seja, nós vamos alterar os valores lógicos. Onde tem F, vai ficar V, onde tem V, fica F. E assim sucessivamente. Com isso, o resultado dessa proposição composta P é a última coluna da nossa tabela verdade, com os valores V, F, V, V. Vejamos outro exemplo. Pede-se para construir a tabela verdade da seguinte proposição composta, P, formada por duas proposições simples, P e Q, onde teremos negação de P e Q ou negação de Q somente se P. Antes de qualquer coisa, é importante sempre lembrar os conectivos. Então, nessa proposição composta em questão, veremos a conjunção, a disjunção inclusiva, a negação e a bicondicional. Com isso, devemos determinar o número de linhas dessa tabela verdade. Fazendo 2 elevado ao quadrado, vamos ter 4 linhas. Veja que na coluna P, vamos alternar os valores lógicos de 2 em 2, VV, FF. Na segunda coluna, representada pela proposição Q, devemos alternar os valores lógicos de 1 em 1, VF, VF. Então, já temos as colunas de P e a coluna de Q. Com isso, devemos agora resolver essa conjunção que está dentro dos parênteses. E, por último, resolvemos a negação dessa conjunção. Então, vamos abrir mais uma coluna para P e Q. Lembrando da regra, no caso da conjunção, devemos ter valores lógicos verdadeiros apenas se ambas as proposições forem verdadeiras e valores lógicos falsos nos demais casos. Então, apenas na primeira linha, onde consta verdadeiro para P e verdadeiro para Q, vamos obter verdadeiro para a conjunção P e Q e falsa nos demais casos. Com isso, passamos para a próxima coluna, onde devemos fazer a negação dessa conjunção P e Q. A negação nada mais é do que
um modificador lógico que altera o valor lógico. Então, na primeira linha temos V para P e Q e a negação vai ficar F. Onde tem F, vai ficar V. E assim sucessivamente. Com isso, obtemos os seguintes valores lógicos: F, V, V e V. A próxima coluna corresponde a essa bicondicional, que, se somente se P. As regras da bicondicional são as seguintes: devemos ter valores lógicos verdadeiros apenas se ambas as proposições forem verdadeiras e ambas forem falsas, e valores lógicos falsos nos demais casos. Então, resumindo, os dois valores lógicos devem ser verdadeiros ou os dois valores lógicos devem ser falsos, para termos valores lógicos verdadeiros na bicondicional. Então, onde nós vamos ter valores lógicos verdadeiros? Na primeira e na última linha. Observem que na primeira linha, olhando aqui para P, tem V, e olhando para a coluna Q, tem o V. Então, V, se somente se V, vai dar V. E na última linha, F para P e F para Q. Deste modo, o valor lógico será verdadeiro, porque trata-se da bicondicional. Feito isso, devemos obter a negação dessa bicondicional. Vamos criar uma próxima coluna, onde devemos ter os valores lógicos da negação. Onde tem V, vai ficar F. Onde tem F, fica V. E assim sucessivamente. Com isso, obtemos F, V, V e F. Agora, nós já conseguimos a negação de P e Q e a negação de Q se somente se P. Falta apenas encontrar essa disjunção inclusiva, representada por OU. No caso da disjunção inclusiva, os valores lógicos serão falsos apenas se ambas as proposições forem falsas e verdadeiro nos demais casos. Onde vai estar falso será apenas na primeira linha, onde nós temos falso para essa negação da conjunção e falso para essa negação dessa bicondicional. Com isso, valor lógico falso e verdadeiro nos demais casos. Com isso, encontramos valores lógicos dessa proposição composta P, formada pelas simples P e Q. Temos um próximo exemplo, desta vez com três proposições simples, componentes da proposição composta P, que será igual a P ou não R, então Q e não R. Temos aqui a principal operação, a condicional, que deverá ser resolvida por último, de acordo com as regras de precedência. Como nós não temos parênteses, vamos seguir da esquerda para a direita, conforme as regras de precedência que nós temos aqui, no caso, a disjunção inclusiva e a conjunção, que fazem parte do mesmo nível de precedência. Primeiro passo é identificar aqui os conectivos, como nós já vimos, né? Tem a conjunção, a disjunção, a negação e a condicional. Feito isso, devemos estabelecer o número de linhas para essa tabela verdade. Como se tratam de três proposições simples, utilizando 2 elevado a n, vai ficar igual a 2 elevado ao cubo, onde nós vamos ter 8 linhas para essa tabela verdade. Tá? Na primeira coluna de P, nós vamos ter essa sequência de repetição, 4 V's e depois 4 F's. Na segunda coluna de Q, nós vamos repetir de 2 em 2, alternadamente. 2 V's, 2 F's, 2 V's e 2 F's. Na terceira coluna de R, vamos alternar apenas os valores lógicos de 1 em 1. VF, 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 VF. Feito isso, olhando lá para a nossa fórmula, observem que nós temos a negação de R. Como já determinamos os valores lógicos de R, basta fazermos as suas negações, alterar o valor lógico. Então, na primeira linha está V e a negação vai ficar F.
na segunda linha F, a negação fica V. Então, e assim sucessivamente. Onde tem V fica F, onde tem F fica V. E no final, devemos obter os seguintes valores: V, F, F, V, F, V, F, V. O próximo passo é determinar agora a P ou não R, que corresponde a essa antecedente da condicional. Como já obtivemos os valores lógicos de não R, fica mais fácil. Devemos olhar apenas para a coluna P e para a coluna não R, que tem os valores lógicos com os quais estamos operando. Como se trata de uma disjunção inclusiva, os valores lógicos serão falsos apenas se ambas as proposições forem falsas e verdadeiros nos demais casos. Então observem que nós vamos ter nas 4 primeiras linhas valores lógicos verdadeiros, depois um valor lógico falso, um verdadeiro, um falso e um verdadeiro. Feito isso, devemos agora resolver a consequente dessa condicional, representada por Q e não R. Vamos olhar apenas para a coluna Q, com seus respectivos valores lógicos, e para a coluna não R, com os seus respectivos valores lógicos. Veja que aqui a regra é diferente. Trata-se da conjunção. Os valores lógicos serão verdadeiros apenas se ambas as proposições forem verdadeiras, e falso nos demais casos. Com isso, vamos obter FV, FF, FV, FF. Feito isso, temos agora a antecedente e a consequente da condicional, que é essa fórmula em questão. Com isso, vamos aplicar a condicional nessas duas colunas geradas agora há pouco. A condicional vai ter valor lógico falso apenas se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. E vai ser verdadeiro nos demais casos. Então, essa é a regra principal. Está em destaque o caso onde teremos valor lógico falso, em vermelho aqui. VF vai ser igual a F. Se V, então F igual a F. Se V, então F igual a F. E na última linha, destaque em vermelho, se V, então F igual a F. Então, são os únicos casos com valores lógicos falsos. E os demais casos serão verdadeiros. Então, se eu tiver, por exemplo, se V, então V, vai ficar V. Se eu tenho se F, então F, fica V. Se F, então V, fica V também. Então, o único caso que eu vou ter valor lógico falso na condicional é se a primeira for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Com isso, determinamos aqui os valores lógicos dessa proposição composta, que corresponde à nossa última coluna da tabela verdade. VF é FV, FF, VV, V e F. Dando continuidade, temos uma outra proposição composta, também formada por 3 proposições simples, igual à seguinte fórmula: se P, então Q, e se Q, então R, então se P, então R. Como nós temos vários parênteses, e os parênteses determinam, né, quem vai ser resolvido primeiro, então basta nós resolvermos nesta ordem dos parênteses. Primeiro, se P, então Q, depois se Q, então R, por último, se P, então R. Aí vai sobrar aqui uma conjunção e depois a condicional. Por último, devemos resolver esta condicional. Primeiro passo, determinar o número de linhas dessa tabela verdade. Como visto anteriormente, nós vamos ter 8 linhas. Na primeira coluna, representada por P, nós vamos repetir os valores lógicos V 4 vezes e os valores lógicos F 4 vezes. Na segunda coluna Q, vamos alternar os valores lógicos de 2 em 2. Vamos repetir o V 2 vezes, o F 2 vezes e assim sucessivamente. A terceira coluna R vai alternar os valores lógicos de 1 em 1. VF, VF, VF até o final. Feito isso, podemos proceder
com essa primeira condicional. Então vamos abrir mais uma coluna para a condicional se P, então Q. Pela regra, os valores lógicos da condicional serão verdadeiros. Aliás, serão falsos apenas se a primeira proposição for verdadeira e a segunda falsa. Isso vai acontecer exatamente na terceira e quarta linha. Então, olhando para P e Q, para as colunas P e Q, observem que temos VF e VF, que correspondem exatamente à terceira e à quarta linha da condicional. Nos demais casos, temos valores lógicos verdadeiros. O próximo passo, abre mais uma coluna para resolver a condicional se Q, então R, onde nós vamos ter valores lógicos falsos, nesta segunda linha e na antepenúltima linha, que olhando para as colunas Q e R, são exatamente os valores lógicos VF e VF, nesta ordem. Agora, faremos essa terceira condicional, se P, então R. Vamos ter os valores lógicos falsos na segunda linha e na quarta linha, onde vamos encontrar para P e R, V e F, como sendo seus valores lógicos respectivamente. Agora que obtivemos os valores lógicos de se P, então Q, e os valores lógicos de se Q, então R, devemos resolver essa primeira parte, que corresponde à conjunção, representada por E. No caso da conjunção, os valores lógicos verdadeiros, né, serão as proposições que tiverem V e V. Esse caso vai ocorrer aqui nesta linha, na primeira, e nesta outra linha. Então, basta olhar para as duas colunas, se P, então Q, e se Q, então R, que nós verificaremos, no caso, esses valores lógicos verdadeiros. Tá? Então, nós vamos ter nesta linha, nesta e na última. Agora que obtivemos os valores lógicos dessa conjunção, resta fazer a condicional. E com isso nós já temos aqui, nós podemos simplesmente abreviar a última coluna como sendo a nossa proposição composta P, formada pelas simples P, Q e R. Então essa aqui é uma outra forma alternativa de representar. Caso contrário, eu deveria colocar a fórmula inteira, mas por questão de espaço, podemos optar por colocar apenas a proposição P composta. Então, fazendo essa condicional, tá? Que nós já temos os valores aqui da conjunção, e agora nós vamos fazer essa operação com a se P, então R, que corresponde exatamente a esta quarta coluna. Então devemos olhar para essa quarta coluna em questão. Com isso, vamos obter todos os valores lógicos verdadeiros. Temos aqui um outro exemplo, uma proposição composta P, formada pelas respectivas proposições simples P, Q e R, onde teremos toda essa fórmula. Observem que, nesse caso, temos parênteses internos e externos. Para efeito de resolução, devemos iniciar pelos parênteses internos e depois pelos parênteses externos. Tá? Primeiro, determinar o número de linhas dessa tabela verdade, que, como visto anteriormente, vai ser uma tabela composta de 8 linhas. Na primeira coluna, alternando os valores de 4 em 4, né? 4 Vs, 4 Fs. Na segunda coluna, 2 Vs e 2 Fs alternadamente. E na terceira coluna de R, vamos alternar os valores de 1 em 1 apenas. VF, VF até o final. Nós temos a negação de Q. Então vamos determinar essa negação de Q, que basta alternar os valores lógicos. Alterar os valores lógicos de Q, onde
apresenta V vai ficar F e onde tem F vai ficar V. E vamos ter essa coluna com os respectivos valores lógicos de não que. Feito isso, agora podemos determinar esse primeiro agrupamento de parênteses internos, representados por não que ou R, onde vamos destacar nesta coluna. Como se trata de uma disjunção, inclusive os valores lógicos serão falsos apenas se ambas as proposições forem falsas e verdadeiros nos demais casos. Com isso, vamos ter VF, VV, VF, VV. Agora que obtivemos os valores lógicos desse primeiro agrupamento, devemos obter do segundo, representado por P, se P, então não Q ou R. Então vamos trabalhar com a primeira coluna P e com essa coluna que acabamos de obter os valores, não Q ou R. Vejam que se trata de uma condicional. Pela regra, vamos ter valores lógicos falsos apenas se a primeira for verdadeira e a segunda proposição for falsa, nesta ordem. Com isso, fica VF, VV, VV, V e V. Já resolvemos essa primeira parte da fórmula. Nós temos aqui a conjunção, que separa, e a segunda parte, a negação de tudo isso. Como nós vamos proceder? Primeiro, obter a negação de R, que está dentro dos parênteses internos. Nós vamos apenas negar essa terceira coluna R, alterando os valores lógicos. Onde tem V fica F, onde tem F fica V. Com isso, temos estes valores aqui na coluna não R. O próximo passo, já que obtivemos o não R, devemos obter a bicondicional P, se somente se não R. Vamos abrir mais outra coluna. Para esta operação, no caso da bicondicional, os valores lógicos serão verdadeiros se ambas as proposições P e Q forem verdadeiras e se ambas as proposições P e Q forem falsas. Então, basta ter dois valores lógicos iguais, sejam eles verdadeiros, sejam eles falsos, que nós vamos obter os valores lógicos verdadeiros. Isso acontece somente nessas linhas aqui, onde estamos destacando V, V, V e essa outra V. Agora nós já temos esses valores dos parênteses internos. Agora vamos obter os valores dos parênteses externos, desse agrupamento de parênteses externos. Nós já temos o Q, que é a nossa segunda coluna, e temos também o P, se somente se não R. Com isso, nós vamos obter os valores lógicos desta coluna, que no caso dessa operação é a disjunção inclusiva, que vai nos dar como resultado esses valores. Bem, feito isso, vejam que ainda resta uma negação. Então essa negação, ela nega tudo que está nos parênteses. Como já obtivemos os resultados desse agrupamento externo, que é exatamente o que faltava, agora nós vamos simplesmente negar os valores lógicos de cada uma das linhas desta coluna. VF, VF, FV, VF e assim sucessivamente, até a última linha. Agora, feito isso, podemos resolver toda a fórmula que corresponde a essa conjunção. Por motivo de espaço, nós representamos aqui toda essa fórmula apenas pela expressão da proposição composta, que no caso é esta, P, formada pelas simples P, Q e R. Como dissemos anteriormente, trata-se de uma notação alternativa. Então, resolvendo essa conjunção, vamos obter todos esses valores lógicos, sendo que apenas na terceira linha e na última os valores lógicos serão verdadeiros, falso nos demais casos. Bem, nós vimos vários exemplos
envolvendo proposições compostas, determinamos os seus respectivos valores lógicos conforme as regras dos conectivos, mas existe outro detalhe que devemos observar, que se trata das ambiguidades para expressões sem parênteses. No exemplo temos, seja a proposição P e Q ou R. Será que se agruparmos, entre parênteses P e Q e isolarmos o R, essa fórmula equivale a P isolado, e a conjunção e Q ou R agrupado, em parênteses? Será que se nós fizermos as operações levando em consideração os parênteses, vamos obter valores equivalentes? Então, nós temos aqui as duas tabelas verdades correspondentes a cada uma dessas fórmulas. Primeiro, aquela que agrupa P e Q, e depois aquela que agrupa Q ou R entre parênteses. Olhando diretamente para a última coluna, podemos observar os respectivos valores lógicos. No caso, a coluna de P e Q ou R. Olhando para a outra coluna, a última coluna de P e Q ou R, onde agrupamos Q ou R entre parênteses, vamos obter esses valores lógicos que observem que diferem dos valores lógicos da última coluna da outra tabela. Então, nós tivemos aqui a sequência V, V, V e F. Essa sequência, até aqui no F, ela se assemelha dessa coluna aqui, de baixo. Porém, a coisa começa a mudar a partir dessa quinta linha, que vai ter VF, VF. E na outra coluna aqui de baixo, correspondente, F, 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 F. Com isso, podemos perceber que o resultado da tabela verdade pode ser diferente de acordo com o agrupamento de parênteses. Tá? Então, os parênteses eles fazem total diferença na hora de fazer as operações. Com isso, devemos observar a análise de precedência quando não há parênteses. Basicamente, trata-se de uma regra de ordem de resolução dos conectivos lógicos. Primeiro, devemos resolver as negações. Segundo, as conjunções e disjunções. Vejam que se trata de conectivos de mesma ordem. Terceiro, as condicionais, representadas por se, então. E por último, as bicondicionais, representadas por se e somente se. Então, com isso, nós fazemos a padronização da sequência lógica das operações. Mas vale uma observação importante. Geralmente, as expressões vêm com parênteses para evitar possíveis ambiguidades, quando, por exemplo, os conectivos lógicos são iguais. Vejamos alguns exemplos. Como interpretar a seguinte expressão? Se P, então Q, se somente se, S e não R. Podemos observar que esta expressão não precisa de parênteses, porque nós temos conectivos aqui que, de acordo com a regra de precedência, nós devemos resolver, primeiro a negação, depois a conjunção, depois a condicional e por último a bicondicional. Então, neste caso, não há necessidade, porque são conectivos que se apresentam em níveis diferentes. E no caso desta outra expressão, P e Q ou R, vejam que nesse caso ela precisa de parêntese, porque estamos tratando de conectivos de mesma ordem, tá? De mesmo nível. No caso, é conjunção e disjunção. Vejamos um último exemplo. Construir a tabela verdade da seguinte proposição composta. P, formada pelas simples P e Q, onde temos P, se somente se, não Q, agrupados aqui em parênteses, e fora temos se somente se P, então Q. Devemos observar a precedência. Tá?
Nós temos aqui as regrinhas da precedência, né, ao lado. Vamos elaborar essa tabela verdade, levando em consideração que temos 4 linhas, por se tratar apenas de duas proposições simples, P e Q. Na primeira coluna, vamos alternar os valores de 2 em 2, VV, FF. Na segunda coluna, alternar de 1 em 1. Vamos abrir uma terceira coluna para a negação. Então, devemos resolver primeiro essa negação que está dentro dos parênteses. Então, é o que vamos proceder agora. Onde, negando os valores lógicos de Q, vai ficar FV, FV. Feito isso, vamos resolver essa expressão que está dentro do parênteses. P, se somente se, não Q. Como se trata de uma bicondicional, os valores lógicos serão verdadeiros se ambas as proposições forem verdadeiras ou se ambas as proposições forem falsas. E no caso em questão, os valores lógicos serão verdadeiros na segunda e terceira linha, conforme podemos observar. Um outro passo que devemos tomar é resolver esta condicional. Pela regra de precedência, a condicional vem antes da bicondicional. Então, devemos resolvê-la primeiro, onde nós vamos obter os seguintes valores lógicos. Para a condicional, o valor lógico será falso apenas se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E nós devemos analisar exatamente a ordem aqui em questão. Como se trata de se Q, então P, nós devemos analisar aqui as colunas P e Q na ordem de Q para P. Porque se nós analisarmos na ordem de P para Q, vai dar errado. Então tem que, no caso da condicional, a ordem faz toda a diferença na hora da operação. Então o único valor lógico falso vai ser na terceira linha e nas demais verdadeiras. Com isso nós já temos os valores lógicos de praticamente boa parte da expressão, faltando apenas a bicondicional. Então, pela regra de precedência, a bicondicional é o último conectivo no qual devemos resolver, onde vamos obter os valores lógicos V, F, V, F, F. Certo? Então, com isso, fica aplicada as regras de precedência que podem nos ajudar bastante na resolução das operações com os conectivos. Então, com isso, encerramos a aula de hoje. Agradeço a presença de todos. Até a próxima aula.